Boa tarde a todos. Bom, hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos e vamos iniciar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Ame os seus inimigos. E me coube falar hoje o seguinte itens: pagar o mal com o bem e os inimigos desencarnados. Sempre que nós estudamos as obras kardecianas, o Pentateuco, Kardec, em todas as obras, ele nos chama a atenção o tempo todo para que o nosso estudo seja passado pelo crivo da razão, pela análise, e para que a gente não tenha medo de analisar mesmo. E no capítulo 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos orienta que para nós compreendermos o real sentido do Evangelho, é muito importante que a gente faça pesquisa a respeito da validade daquela palavra naquela época, naquela cultura e dentro do contexto. E é desta forma, então, que nós vamos fazer a análise dos textos de hoje, certo? Os textos a qual eu me referi foi retirado do Novo Testamento, introduzido no Evangelho segundo o Espiritismo, e são de Lucas e de Mateus. Segundo Leon Denis e outras fontes, eles nos orientam que os evangelhos variam de uma fonte para outra. Há fontes que dizem que os primeiros evangelhos foram escritos 60 anos depois de Cristo. Outras fontes dizem que 40 anos. Então é mais provável que seja 40 anos, porque se nós formos analisar que João era um garoto de 15, 16 anos quando Jesus desencarnou, quando Jesus foi crucificado. E se ele demorou 40 anos para escrever o Evangelho, ele já estaria com 56 anos por aí. E todos nós sabemos que quando estudamos a história, naquela época, dificilmente chegaria a 70, 80 anos como se chega hoje. E João, na realidade, segundo as informações, o evangelho dele foi escrito na ilha de Pátima, 90 anos depois de Cristo. Então, por isso eu reforço que provavelmente deve ter sido em torno de 40 anos, segundo algumas fontes. Lucas, que é uma dos textos que está aqui, Mateus e Lucas, acho que eu falei Mateus e João, né? Não, falei Mateus e Lucas. Mateus e Lucas. Lucas nem conheceu Jesus. Lucas ouviu, foi contemporâneo, viveu na mesma época, mas não conheceu Jesus. Ouvia falar dele, mas não o conheceu. E o Evangelho de Lucas foi escrito 60 anos depois. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos estudar os textos. E como Kardec nos orienta, é necessário que nós tenhamos o conhecimento de que forma que esses textos foram escritos, por quem foi escrito, em que época foi escrito. Vamos passar para os textos. Disse Jesus: aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam.
a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estais no céu, e que faz que o sol levante para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Primeiro ele diz aqui, para que possamos ser filhos de Deus. Então, se por acaso nós não amamos nossos inimigos, então não seremos filhos de Deus? Seremos filhos de quem? O único criador do universo é Deus. Jesus é o governador do nosso planeta, mas ele não é criador. O único criador é Deus. Todos nós, sem distinção, independente da condição, somos filhos de Deus. E Deus nos criou simples e ignorante. E nós evoluímos através dos tempos, pelas escolhas que fizemos, pela aplicação do nosso livre-arbítrio. Aí, ele segue dizendo que o sol nasce para todos. E a chuva também. Então isso quer dizer que Deus dá a todos a mesma oportunidade. Todos sem exceção. Independente da sua condição, do seu grau de evolução, no ponto do caminho que encontramos, Deus sempre nos dá a oportunidade. Pois ele prossegue. Porque se você amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Os cobradores dos publicanos são os cobradores de impostos. Seria esse o perfil de Jesus? Fazer comparação? Qual é o problema em ser cobrador de impostos? Se saudai apenas os vossos irmãos, o que com isto fazeis mais do que os outros? Não fazem outros tantos os pagãos? Os pagãos, pelo menos hoje, quando se fala pagão, as pessoas acreditam que está se referindo aos não batizados. Mas aqui, na realidade, a referência é aos politeístas, aqueles que acreditam em vários deuses. Naquela época era muito comum, hoje é mais raro. Mais uma vez ele faz a comparação e de uma certa forma julga. Faria Jesus isso? Hoje, com o conhecimento que nós temos, nós espíritas, de que Jesus chegou ao topo da escala dos espíritos puros e adentrou a escala crística, se tornando co-criador, e que ele já era Cristo há 4,5 bilhões de anos, que antes da Terra existir, Jesus já era Cristo. Esse seria o perfil dele? De ficar fazendo comparação de um filho com o outro? De fazer julgamento? Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Segue o Evangelho. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Mais uma vez está aqui o Cristo fazendo julgamento segundo o texto. Se somente amardes os que vos amam, que mérito terás, uma vez que as pessoas de má vida também amam
os que os amam. Diz Kardec, numa das passagens do Evangelho, que muitas palavras que foram colocadas na boca de Jesus no Novo Testamento, a ele não pertence. Porque não faz nenhum sentido aquele que diz: se baterem em tua face, ofereça outra. Amai os vossos inimigos. Não julgueis para não serem julgados. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Continua. Se fizer o bem, somente aos que te fazem o bem, que mérito receberás? Dado que o mesmo faz a gente de uma vida. Os publicanos, os escribas, os fariseus, eram julgados pessoas de uma vida pela profissão. Se só faz o bem aqueles que podem lhe retribuir o mesmo favor, qual é o mérito disso? Se as pessoas de uma vida também se entreajudam dessa maneira, esperando obter vantagens. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Pai. Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Como cheio de misericórdia é o vosso Pai que está no céu. Como cheio de misericórdia, Deus. Nós jamais teremos a mesma misericórdia de Deus. Porque, através da evolução, chegaremos com certeza ao estado crístico, mas jamais na condição de Deus. Jesus disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, devemos amar todos, sem distinção. Jesus não faz nenhuma concessão. Ele diz amar a todos. Ele não diz assim, ó, se for um cobrador de impostos, não ame não. Se for um assassino, não ame não. Ele diz para amar a todos, sem distinção. Durante os ensinamentos de Jesus fica muito claro que nós devemos amar a todos. Não devemos amar os pecados. Não devemos amar as atitudes que são incorretas, que não respeitam a lei de Deus. Mas o ser humano nós devemos amar sempre, independente de qualquer coisa. Amar quem nos ama é muito fácil. O difícil é amar exatamente aqueles que nós julgamos que são nossos inimigos. Nós não podemos esquecer que somos uma família universal. Os espíritos da codificação nos dizem que o nosso vocabulário é muito pobre. E quando Jesus nos fala para amar os inimigos, ele não está dizendo para nós amarmos na mesma força, com a mesma paixão que amamos os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos companheiros, os nossos filhos, enfim, a nossa família. Ele só diz que é para amar menos, porque não tinha outra palavra que desse o real significado daquilo que ele nos trazia. Mas é importante compreendermos que as mesmas faltas que cometem os nossos inimigos, nós também cometemos.
E quando nós cometemos equívocos, ficamos muito felizes se somos perdoados e desculpados. Então, vamos fazer o mesmo por eles, como Jesus nos diz: amar o próximo como a ti mesmo. Fazei a ele tudo o que gostaria que vos fizesse. Então, é muito mais de fazer aquilo que os outros nos fazem. É fazer para o nosso próximo tudo aquilo que gostaríamos de receber. Na condição evolutiva que nos encontramos, estamos sempre colocando a responsabilidade do que nos acontece no outro. Dentro da visão espírita, tudo que nos acontece está subordinado à lei de causa e efeito. Como toda causa tem um efeito, se estamos passando por dificuldades, por sofrimentos, estamos apenas realizando a nossa colheita. Se analisamos essa vida atual e não nos lembramos de que fizemos essa plantação, agora na atualidade, porque fizemos essa plantação em vidas anteriores. Vamos analisar tudo isso, tentar colocar em prática, que eu sei que não é fácil. A gente está sempre escorregando, mas é importante que a gente faça o propósito de mudança. Uma boa tarde a todos. Estão todos em paz.